Olá pessoal, hoje no meu canal eu vou continuar repercutindo o caso Larissa Manoela. Se você não acompanhou, a atriz e cantora deu uma entrevista no Fantástico explicando o rompimento com os pais. E eu recebo hoje o Daniel Blanc, ele que é advogado especialista em direito de família. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, youtube.com/@mãeoficial e acione o sininho para você receber as notificações. Bom, Daniel, muito obrigada por você estar disponível aí para dar os esclarecimentos necessários sobre esse caso. Chamou muita atenção essa entrevista da Larissa Manoela, ela explicando que rompeu os laços familiares com os pais dela, Silvana e Gilberto, e tudo por causa de grana, né? Larissa Manoela começou a trabalhar aos 4 anos de idade como modelo e desde então ela tinha sociedade com os pais. Larissa Manoela tem 3 empresas e ela acreditava que a distribuição desse dinheiro fosse igualitária, né? 33% para o pai, 33% para a mãe, 33% para ela. Mas depois de muita conversa e nenhum acordo, ela descobriu que em uma das empresas, que tem o nome de Dalari, ela tinha apenas 2% de direito de todos os recursos que tinha, né? Que ela tinha recebido com os seus trabalhos. E aí começou a guerra. E ela tentou um acordo ali de 60% para ela, 40% para os pais. Os pais vieram com uma contraproposta, 40% para ela, 60% para eles. Por fim, ela fez uma proposta da contraproposta. Não, vamos dividir isso meio a meio, 50% para cada um. E até agora, até a divulgação desse vídeo, não houve um acordo, né? Então, eu tô recebendo hoje o Daniel porque a gente acha que as famílias dos atores, né, dos artistas, não tem problema, né? A gente costuma ver aquilo maquiado nas redes sociais e acredita que ninguém passa por problema. Mas o problema da Larissa Manoela pode estar sendo enfrentado também por você na sua casa e por muita gente. Vai causando uma identificação, e não só com a questão financeira, mas todo esse abuso emocional que essa menina de 22 anos está sofrendo e o que ela vem sofrendo, né, desde o início, trabalhando desde cedo, se doando, perdendo a infância, momentos importantes ali do desenvolvimento, do crescimento da criança. Bom, é muito assunto. Se eu ficar aqui falando, eu como mãe, então, a gente não vai acabar o vídeo hoje. Mas o que eu queria é conversar com você, o Daniel, assim, queria que você explicasse pra gente. Essa questão dessa divisão desse patrimônio, juridicamente, ela é legal, essa divisão que houve, né, que os pais dela acabaram omitindo essa informação dela, mas ela assinou esse papel. Como é que fica na justiça isso? Vamos lá. Primeiro, é um prazer participar do programa. Obrigada. Sigam Mãe é Mãe Oficial, né, que aqui você sempre vai ter uma série de reportagens e assuntos que são bem polêmicos. E vamos direto para o nosso assunto de hoje, que vai ser o caso da Larissa Manoela. Larissa Manoela, ela assinou essa alteração contratual, né? A empresa ela precisa de uma constituição formal, ou seja, faz-se um contrato social e você distribui o percentual, né, que são as cotas da empresa. E naquele momento, os pais dela, até porque ela estava focada no trabalho e ela tinha acabado de atingir a maioridade, e os pais dela constituíram essa empresa e administravam essa empresa. Então ela tinha a sensação de que os pais dela, guardando e protegendo o patrimônio dela, estavam fazendo a melhor gestão. E em determinado momento, ela, quando se viu em uma situação que ela não tinha acesso aos recursos dela, ou seja, você imagina alguém que trabalha pra caramba, tem um grande sucesso profissional, está trabalhando, se não me engano, desde 6, 7 anos de idade. 4 anos. Desde 4 anos de idade. E aí, de repente, descobre que aqueles que ela mais confiou não estavam gerindo o patrimônio da forma que ela imaginava. Ou seja, ela investiu tanta confiança nos pais. É muito difícil você desconfiar do seu pai, se desconfiar da sua mãe, se desconfiar da sua sombra, mas nunca dos seus pais. E os pais dela, naquele momento, eles se mostraram pessoas que ela não podia ter aquela confiança. Por quê? Porque os pais delas, ela já maior de idade, não fariam o menor sentido que os pais dela gerissem o dinheiro dela. Gerir a carreira é como se fosse um empresário. Gerir o dinheiro dela já é uma situação completamente distinta. Então, assim, tá aparecendo tanta coisa no desenrolar dessa história, né? Hoje, se eu não me engano, já foi noticiado que os pais delas sempre faziam maus negócios, ou seja, eles não eram bons empresários. Eles sempre preferiam um valor menor à vista do que um valor 3, 4 vezes maior para ser pago daqui a 30 dias, né? Ou seja, eles depreciaram ainda a carreira dela financeiramente. Então você imagina qual é a sensação, né, de ser traída. E ser traída por aquele que você mais confiava, pelos seus pais.
E agora a gente começa os desdobramentos do que vai ser feito. Porque a gente sabe que ela sendo maior de idade, os pais maior de idade, né, a partir do momento que você é 18 anos, você é capaz de todos os atos da vida civil. Você pode dirigir, você pode beber, você pode praticar todos os atos. Então você não pode simplesmente chegar e falar que você foi enganado. Então você teria que entrar com uma ação civil. E quem vão ser os réus dessa ação? Seus pais. Aproveitando esse gancho que você está falando, né, Daniel? Eu queria saber, assim, crianças e adolescentes, eles podem ser responsáveis por gerenciar a parte financeira antes de completar 18 anos? Ou isso tem que ter um representante legal mesmo? Crianças até 16 anos são absolutamente incapazes. Eles não podem fazer a gestão, né? Entre 16 e 18 anos é o que a gente chama de relativamente incapaz. Por que relativamente? Porque você pode já praticar alguns atos da vida civil. Por exemplo, votar. Certo? Você não pode dirigir, mas você pode votar. E aí existe um instituto que se chama emancipação. Emancipação é quando os pais eles dão uma autorização para que aquela pessoa entre 16 e 18 anos possa praticar atos de gestão, atos de uma administração empresarial, atos de uma gestão financeira. Ou seja, ela já tinha discernimento, só que ela confiava nos pais, que os pais estivessem fazendo uma gestão. Em determinado momento, ela começou a se perguntar, será que é crível eu recebendo assim, uma pessoa com um patrimônio de 30 milhões de reais, 40 milhões de reais, eu ter que ligar para minha mãe para fazer uma transferência para pagar um mate? Então, e aí começaram os questionamentos, e aí ela buscou, ou seja, ela se libertou daquela confiança absoluta, ela tirou a venda, e ela falou assim, tá bom, vou descobrir o que está acontecendo. E aí que veio a grande surpresa. Os pais dela, ela achou que ela era detentora, ela já estava sendo uma pessoa muito generosa, né? Você chegar e você dividir com os seus pais um patrimônio que você construiu por 3 é muita coisa. Você propor para os seus pais dar metade para eles já é muita coisa. Lógico. Você descobrir que você só tinha 2% quer dizer o seguinte, desculpe a palavra que eu vou falar, mas parece que você teve um trabalho escravo. Você foi explorada durante 18, 20 anos. Eu acho que houve um entendimento ali também que os pais abdicaram de suas carreiras, de seu trabalho para acompanhar a Larissa Manoela, né? Que é o que acontece normalmente com artistas mirins. Os pais têm que estar, né? Ou a mãe ou o pai, alguém ali da família vai abdicar do trabalho para cuidar, para estar atrás e protegendo essa criança. Agora, vamos supor que um adolescente de 16 anos estoura hoje. Eu sou youtuber, comecei a estourar, em um ano eu fiz aí 1 milhão, 2 milhões de seguidores. E esse adolescente de 16 anos, ele pode dizer quem vai administrar os bens sem ser pai e mãe? Eu posso escolher um tio, um irmão? Pode escolher um tio, um irmão, e se for o caso, né, porque o 16 a 18 anos ele não é representado, ele é assistido. São 2 institutos jurídicos que têm total diferença. Quando você é representado, ou seja, o seu responsável legal, ele vai lá e assina por você. Quando você é assistido, o representante legal assina junto com você, ou seja, precisa da sua assinatura também. E nesse momento que surge a necessidade da sua assinatura, você pode determinar quem vai ser aquela pessoa responsável. E se você tiver alguma razão para você pedir que o Joãozinho e não seu pai e sua mãe sejam os administradores da sua carreira, você pode fazer um pedido judicial. E aí você consegue tornar as coisas muito mais claras. Eu entendo que a Larissa Manoela ela venha a pedir uma ação de prestação de contas de tudo que foi feito com a carreira. Porque a prestação de contas você pode pedir dos últimos 5 anos. Certo? Só que ela tem 22 anos. Então a gente... O que ficou para trás... dificilmente. Né? E ela pode pedir também anulação de determinados atos jurídicos. Porque a partir do momento que tem uma alteração contratual, que ela foi induzida a erro, ela imaginava que ela estava assinando por 33 e ela estava assinando por 2, ela foi induzida a erro. Quando você é induzido a erro, tem um vício de consentimento. Se você tivesse clareza das informações, você não teria assinado. Não, e assim, por mais que a lei proteja, né, os pais da Larissa Manoela, porque ela assinou esse contrato, eu acho existe um entendimento por parte do juiz, depois disso tudo que está sendo exposto na mídia, né, que os pais realmente controlavam essa mesada dela, que ela só tinha o dinheiro quando ela pedia, né, ela provou em áudios aí. Eu não sei se hoje você vai saber melhor. Os juízes estão considerando imagens e áudios. Eu acho que nesse caso sim, né? Tem alguns casos que não, né? Eu mesmo já coloquei uma empresa na justiça que
imagem, eles nem... Eu tinha as imagens para provar ali que eu estava sendo furtada, mas eles não usaram. Nesse caso, isso tudo vai para o laudo, né? Vai para o processo. Isso vai para o processo, né? O direito brasileiro, como é que ele funciona, né? Contraditório e ampla defesa. A gente não está na fase judicial ainda no caso da Larissa Manoela. Só que hoje, quando uma matéria dessa gravidade, magnitude, com pessoas de grande relevância social estão envolvidas, a gente já tem um tribunal, né, que é o Tribunal da Internet, que já faz ali a acusação, a defesa e já dá a sentença. Né? Dentro do processo judicial, vai ter um contraditório, ampla defesa, ela vai ter que apresentar provas, as provas vão ser contestadas pelos pais, provavelmente, e aí depois de todo esse processo, um juiz vai dar uma sentença. É lógico que a gente tem que se valer das leis, mas as leis elas têm que ser aplicadas conjuntamente com bom senso. E eu acredito que ela vai conseguir invalidar essa questão da empresa e retomar grande parte do patrimônio, apesar de ela ter declarado que ela prefere abdicar de uma casa de 20, 30 milhões de reais para que os pais sejam felizes. Não acredito de verdade que isso vai acontecer. Agora, Daniel, a gente pode considerar isso violência patrimonial? Eu queria que você explicasse um pouco esse termo pra gente, para quem é leigo no assunto como eu. Vai parecer estranho o que eu vou falar, mas existe uma lei desde 2006, que é a Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha, as pessoas hoje em dia, elas acabam achando que você está tratando de uma violência física, que é o homem que bate na mulher, que é o homem que bate na filha. Só que a violência, né, ela é muito mais ampla. A violência hoje, ela está presente, infelizmente, em diversos lares. A violência psicológica. O que é violência psicológica? Olha, você... um pai, uma mãe, qualquer um que tenha uma relação familiar, né? E existe uma mulher dentro dessa relação, e você coloca uma pessoa numa situação, olha, uma violência psicológica, você colocar a pessoa para baixo, você humilhar a pessoa. Violência patrimonial, olha, se você me largar, você vai ficar sem dinheiro. Se você precisar de dinheiro, você tem que me pedir, mesmo que o dinheiro seja seu. E aí a gente começa a enquadrar. Só que a Lei Maria da Penha, ela tem um aspecto criminal. Tudo aquilo que eu falei anteriormente tem um aspecto civil. Quando a gente fala de um aspecto criminal, a gente tem uma sanção penal, né? Não é uma sanção pecuniária, dinheiro. Então, assim, se houver, a Maria da Penha ela precisa de uma representação da vítima. Então, qual seria o caminho para você instaurar esse procedimento? Ela deveria ir a uma delegacia de proteção à mulher, né? Aqui no estado do Rio de Janeiro são as DEANs, e registrar uma ocorrência. Com o registro dessa ocorrência, ou ela faz isso diretamente judicial, o registro da ocorrência, o delegado ele vai lavrar aquela ocorrência, vai enviar para um juiz, e o juiz vai tomar as primeiras medidas. Olha, vou bloquear o patrimônio, não pode fazer transferência, até a gente desenvolver um pouco mais. Para quê? Para preservar e não ter uma coisa chamada dano irreparável. Porque imagina o seguinte, imagina que ela entra com um processo amanhã contra os pais. No Brasil, infelizmente, um processo judicial não demora menos do que 36, 48 meses. E aí os pais falam, quer saber? Não vou correr esse risco. Vendem o imóvel e gastam dinheiro. Então, isso pode acontecer. Isso, né? pode acontecer. Agora, você acredita, Daniel, que eles, de repente, possam perder tudo? Existe essa possibilidade dos pais da Larissa Manoela perderem todo esse patrimônio, tudo que tá ali dividido, né? 98% para eles? Isso pode acontecer? Pode acontecer. Se ela chegar e ela sustentar que o patrimônio é todo dela e eles eram apenas gestores desse patrimônio, e outra coisa, eles fizeram a gestão porque eles quiseram. Eles poderiam ter contratado alguém. Espontânea vontade. Então, assim, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, né? É um jargão quase que popular. Então, a partir do momento que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, não adianta você chegar para mim e você falar que ia me fazer um favor e depois você me cobrar por esse favor. Perfeito. Então, se ela vier dentro dessa defesa de tese, é possível que os pais fiquem sem nada. Gente, olha, gostaria de agradecer muito seus esclarecimentos. Se você está passando por isso aí na sua família, ou algum caso parecido, ou outra coisa também, tenho aqui o contato do Daniel Blanc, vou deixar aqui o telefone dele, ó. Dá uma olhadinha aqui para você entrar em contato, acionar, contratar o Daniel, de repente Larissa Manoela te contrata. Com certeza. E mais importante, eu só vou responder quem seguir Mãe é Mãe Oficial. Então entrou em contato comigo, eu vou ver. Tá seguindo Mãe é Mãe Oficial? Ok. Vamos em frente. Ó, já dá o cupom, tá, gente? Pra ele saber que veio de mim. Daniel, muito obrigada, tá? Mais uma vez. E continue acompanhando esse caso, que tem muito desdobramento e eu vou falar aqui no meu canal. Beijo, até a próxima.